Vamos recomeçar, então, por favor, agora todo mundo de barriga cheia, coração contente. Fala assim? Barriga cheia, coração contente. Pelo menos na minha terra fala assim. Então vamos recomeçar, como a gente tinha colocado, a Maria Aparecida Novaes, que é a coordenadora do NAGE de Pessoas, vai fazer uma breve descrição para aqueles que ainda não conheçam o que é o NAGE de Pessoas, possam conhecer e, de repente, se motivar e se interessar, né? Maria Aparecida é uma pessoa que tem trabalhado com gestão de recursos humanos há muitos anos. Hoje ela está na coordenadoria de recursos humanos da Secretaria Estadual de Saúde. Então ela tem um amplo conhecimento da gestão de pessoas, tanto, né, na parte do dia a dia, pondo a mão na massa, assim como também na academia. Ela tem dado aula em vários cursos, então acho que é uma pessoa bastante preparada para discutir gestão de pessoas, né? E ela vai, como eu disse, apresentar assim um panorama geral, uma overview aí do que é o NAGE dos recursos humanos, que nós reputamos extremamente importante, né? A gestão de pessoas, ela é extremamente importante dentro das organizações. Todo mundo fala isso, né? E todo mundo tem dificuldade, né, de trabalhar as pessoas, né? Porque as pessoas são difíceis, né? Todas as pessoas são difíceis. Nós somos difíceis, né? Estou vendo você fazer assim. Não são os outros, somos nós que somos difíceis, viu? Todo mundo é difícil, né? Todo mundo é difícil. Eu vi outro dia uma estatística que falava que 80% do sucesso das organizações está no recurso humano. 20% está na tecnologia. E desses 80%, 70% devia-se à atitude das pessoas. 56% do sucesso das organizações, 56%, segundo essa estatística, 56% do sucesso das organizações está na atitude das pessoas que trabalham ali. Este é o grande desafio do gestor. Ele pode dominar a tecnologia, pode dominar uma série de coisas, mas se ele não conseguir fazer gestão de pessoas, a organização terá dificuldades, como todos nós sabemos. Portanto, nós estamos colocando bastante interesse neste NAGE de gestão de pessoas, né? Promover um ponto de encontro aqui dos hospitais participantes para que discutam estes aspectos ligados à gestão das pessoas. Por favor, Silvia. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar aqui o NAGE. Já vi que temos muitos participantes do grupo aqui e que possivelmente vão nos ajudar aí na apresentação dessa trajetória deste grupo. Então, partindo da referência de que em Deus todos nós confiamos e os outros devem apresentar dados, o NAGE, né, pelo menos a ideia que se tem para recursos humanos, é que... é que o recursos humanos ele deve buscar trazer uma certa identidade para os seus dados, né, de forma a transformá-los em dados importantes, relevantes na tomada de decisão. O NAGE de pessoas ele surge de uma demanda de assembleias como essas, onde os participantes referiam à coordenação do CQH a necessidade de se criar um espaço para que discutissem indicadores relacionados a recursos humanos. Então, dentro dessa perspectiva, o NAGE de pessoas ele nasce com a ideia de coletar dados, transformá-los em informações que, de alguma forma, possam instrumentalizar os gestores na tomada de decisão, no planejamento estratégico e também, né, que se crie um espaço de estímulo a boas práticas, a comparação de boas práticas. Então, quais foram as estratégias pensadas para o NAGE? A primeira coisa que foi imaginada foi o convite para os hospitais. Então, o que nós pensamos? Nós distribuímos um convite a todos os hospitais participantes dos NAGEs e aos hospitais que não participavam,
Primeiro, para apresentar a proposta, dizer o quanto é importante nós pensarmos nessa área de gestão a partir de dados e coletas de informações, e convidá-los, né, de alguma forma, a serem parceiros deste grupo a partir dos critérios que já são definidos para quem participa dos NAGEs, que é um trabalho voluntário e uma exigência, ou pelo menos uma expectativa, de que as unidades abram as suas portas para a troca de informações. Feito este primeiro convite, nós tivemos uma segunda reunião, que nós denominamos uma reunião de contrato, né, onde os hospitais, a partir do conhecimento que obtiveram do que seria esse NAGE, trouxeram seus termos de participação do grupo e, a partir daí, nós começamos a pensar nesse grupo de NAGE, primeiramente discutindo o conceito do que seria a gestão de pessoas para este grupo. Tá? E a discussão do que seria a gestão de pessoas pautou a construção de alguns indicadores em 3 eixos. Sistema de trabalho, capacitação e qualidade de vida, que nós vamos olhar um pouco mais detalhado à frente. Dentro do conceito de gestão de pessoas, nós pensamos em que dados poderiam ser coletados, né? Também pensamos de que forma que esses dados seriam alimentados dentro do sistema que já está instituído. E de que forma, né, as unidades poderiam validar esses dados e compará-los a outras informações referenciadas aí na nossa bibliografia. Então, nós apresentamos ao grupo que se dispôs a participar deste núcleo 30 indicadores, inicialmente 30 indicadores, de indicadores mais estratégicos e outros mais definidos de forma mais tradicional. E o grupo, numa primeira avaliação, escolheu 16 indicadores. Né? Foram feitos 16 indicadores. No segundo momento, nós fizemos um refinamento dessa quantidade. E hoje, o NAGE atuará, né, com 10 indicadores. 10 indicadores distribuídos nesses 3 eixos que nós apontamos. A segunda fase desse desenho, dessa proposta, é começar a coleta de dados. E aí tem um slide que eu vou pedir para os nossos colegas lá do equipamento disponibilizar, que é a abertura do nosso sistema. Podemos lá? Acho que o slide que eles apresentaram aqui não foi o atualizado. E a gente vai precisar daquele material que está lá disponível. É possível? Podemos? Eles nos ouvem? Ou eu entro aqui pela internet? É que já estava no slide, por isso que eu achei mais fácil. Acho que você disponibilizou a apresentação anterior. Se eu puder colocar o pendrive aqui, fica mais fácil. Pode ser? Não, passei essa. Tudo bem, então, sem problemas. É essa mesmo. Tudo bem. Tá bom. Deixa eu lá, eu me viro aqui. Então vamos lá, atualizando aqui. Tá. Então, voltando aqui, um parênteses aí para o acerto na informática. Então, como eu disse a vocês, nós fizemos a divisão dos grupos, apresentamos as fichas técnicas e validamos isso numa plenária. Isso resultou na identificação de 10 indicadores para o NAGE distribuído nos eixos e em subgrupos. Na segunda fase, que é a fase da coleta, nós tivemos a formação do banco de dados, e eu vou ter que abrir aqui. E não abre o arquivo. Bom, enfim. O que nós abriríamos aqui a máscara, né, do sistema, que já está disponível para os hospitais participantes do CQH, e os hospitais que eventualmente participam do grupo do NAGE também receberão login e senha para acesso desse sistema. Né?
Esse sistema ele tem como objetivo a coleta das informações dos hospitais, que desde o perfil da força de trabalho e outros dados que alimentarão os cálculos que vão gerar os indicadores. Então, temos aí um cronograma de envio de dados para o CQH, esses dados serão transformados em informações, serão sistematizados em relatórios, né, em relatórios que inicialmente serão discutidos nos grupos, nas reuniões programadas trimestralmente, depois apresentados aos demais participantes. A ideia é que nós possamos desenvolver uma análise crítica sobre os dados que nós obtivermos desta coleta, não só em relação à forma como esses dados estão apresentados, mas também a forma como eles foram coletados. Acho que está previsto aí na nossa programação, no primeiro semestre, uma avaliação, né, de como esses dados foram coletados. E, é claro, como está previsto, um benchmarking sobre indicadores de RH. Qual que é a meta do grupo de NAGE? Né? Que esse grupo possa, de fato, se transformar num espaço, né, que ele possa ser reconhecido como um espaço de troca de experiência na área de gestão de pessoas, no que se refere a indicadores, e também é uma ideia que o grupo tem, uma ideia a ser perseguida, que a gente possa constituir um manual de indicadores de recursos humanos, né, que possa servir de referência. Esse manual, inicialmente, ele está sendo pensado para que possa ser disponibilizado online, né? Então ele vai, de alguma forma, subsidiar os indicadores que estão disponíveis já no sistema, e até junho de 2014 a nossa proposta é de constituir, de fato, um manual de referência para recursos humanos. Pensando de forma um pouco mais ousada, já pensando em 2015, a proposta do NAGE é tentar trabalhar num conceito FTT, né, que tem uma relação com as horas de dedicação do trabalhador ou do colaborador em relação à assistência à atividade para que ele presta. Então, é um jeito diferente de computar pessoas, de dimensionar pessoas e, consequentemente, também isso trará uma interferência nos indicadores que o RH deve produzir. Então, antes de nós passarmos para o relatório sintético, que vai trazer para vocês um resumo do que é esse trabalho, pelo menos do que foi esse trabalho aí, no decorrer do início do grupo até agora, queria saber se alguém tem alguma proposta, se as pessoas que participam do grupo gostariam de fazer alguma observação sobre essa constituição dessa atividade. Não? Não? Tudo certo? Então vamos lá. Então o grupo NAGE, ele foi constituído em novembro de 2013, né? Até agora nós já tivemos 3 reuniões com uma frequência média de 35 unidades e 50 participantes, e foram selecionados, como eu já referi, 10 indicadores a partir dos eixos sistema de trabalho, onde nós pretendemos caracterizar a força de trabalho, não só a força de trabalho, mas de que forma que ela é atraída, remunerada e também como são as entradas e saídas, né? No eixo capacitação, qual é o investimento das organizações em relação ao treinamento, ao desenvolvimento da sua equipe. E no eixo bem-estar, qualidade de vida, nós ainda estamos focando neste momento as questões que estão relacionadas à saúde do trabalhador, né? E é claro que existe um movimento, ou pelo menos um desejo deste grupo, né? Nós temos aí uma representante da área de saúde ocupacional, em pensar em questões que estejam relacionadas ao bem-estar, que nós não avançamos ainda indicadores relacionados ao bem-estar. Esses 10 indicadores eles foram agrupados em 5 grandes blocos, né? Sistema de trabalho, onde nós temos o perfil da força de trabalho, e cada um desses blocos é gerenciado por um responsável do grupo. Então, a ideia é que nós tivéssemos os grupos divididos em subgrupos, né, nesses 5 blocos, e de cada subgrupo nós extraímos um responsável, que tem a responsabilidade de, juntamente com a coordenação do NAGE, que neste momento está sendo conduzida por mim e por Genival, trabalhar as questões de acompanhamento das unidades no fornecimento dos dados, na análise desses dados, né, e de alguma forma manter
a constância e, na verdade, a fidelização das pessoas a este grupo. Então, no primeiro bloco, que é Sistema de Trabalho e Força, nós temos aí um perfil da força de trabalho com número de profissionais, taxa de absenteísmo e rotatividade, e a relação de pessoal, relação de leito, pessoas dentro da organização. O segundo bloco é Sistema de Trabalho e Remuneração. A ideia é que a gente trabalhe com salário médio por categoria profissional, e as categorias profissionais foram divididas em médico, enfermagem, apoio administrativo e apoio técnico, nos seus grandes grupos, e na descrição nós temos detalhadamente como que eles devem ser pensados e constituídos a partir do referencial da categoria profissional e da jornada a que esses profissionais estiverem submetidos. No terceiro item, que é Sistema de Trabalho, Recrutamento e Seleção, a ideia do grupo é pensar no tempo de preenchimento de vaga, considerando o início da vaga até a admissão, quer dizer, a ocupação da vaga, e o aproveitamento interno, que diz um pouco da valorização do colaborador, né, na medida em que você promove processos internos e que eleve esse profissional a uma condição de liderança dentro do espaço. No segundo eixo, na primeira subdivisão, nós temos a capacitação e desenvolvimento, que vai falar da relação homem-hora-treinamento. E, por fim, o terceiro eixo e o quinto, a subdivisão, que é o bem-estar e saúde, que vai falar do número de acidentes de trabalho e acidentes de trabalhos com afastamento. A contribuição deste grupo para o modelo de excelência é a ideia de estimular uma aprendizagem organizacional, né, que eventualmente a gente possa gerar valor, que isso também possa orientar o nosso desempenho, nossa gestão por processos e que possa contribuir para a melhoria contínua dos serviços de saúde. Nós temos uma programação já definida para 2014, não só com as reuniões, mas também com as datas de entrega dos relatórios. Está previsto dentro desse cronograma uma parada de avaliação do grupo, de quanto foi, quais foram as dificuldades, eventualmente as facilidades na coleta desses dados dentro da organização, a própria avaliação da forma como esses dados foram coletados, se todo mundo entendeu a coleta de uma única forma, tentando imprimir uma certa qualidade, uma certa constância, né, nesta informação. E já convido aos que tiverem interesse de participar do NAGE, que ainda não fizeram, que estejam aí conosco no dia 16, que seria a nossa próxima reunião presencial, e também pela internet, como exercício que nós estamos fazendo hoje. Alguém tem alguma questão? Alguma contribuição? A Vanessa é da Santa Casa de Araraquara, pergunta quais são os 10 indicadores. Então, vamos voltar lá. Então, Vanessa, nós pensamos nesses 10 indicadores, que, na verdade, se nós olharmos com bastante detalhe, o primeiro deles, ele na verdade, não seria um indicador, seria um mapa, né, da nossa força de trabalho. Então, quem somos, quantos somos, gênero, idade, escolaridade, né, e a partir dessas caracterizações, nós, com certeza, teremos condições de fazer, ou pelo menos calcular as fórmulas que seguem a partir do segundo item. Tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas de toda forma, se você tiver outras dúvidas, você pode entrar no site do CQH, então é www.cqh.org.br, grupos de NAGE de pessoas, e lá nós temos todos os descritivos de todas as fases dos nossos encontros, então lá você vai encontrar os slides de todas as nossas reuniões e os relatórios finalizados a cada plenária com o grupo, tá bom? Algo mais? SDL? Tudo bem? Já está pelo site? Ele já está pelo site. Então, já pode começar. E os que chegou algum que tirou o que era e vai descontinuar? Não? Chegou algum que foi excluído daqueles que a gente já notifica no
já lança? Não, na Só verdade eles acrescentou. complementaram, né? Então Complementaram. acho que faço aí uma ressalva aí, a informação, que foi bom que você fez essa observação, porque nenhum dos indicadores de pessoal foram retirados, eles foram complementados, né? Existiu um importante trabalho do NAGE de enfermagem, né, que nós reconhecemos e utilizamos muito das informações que lá estavam. Eles permanecem da forma como estão, né, e nós só acrescentamos a este conjunto já de indicadores de pessoas outros indicadores. É uma pena que nós não pudemos mostrar para vocês aqui, mas tem uma relação imensa lá, para quem tiver a oportunidade de entrar no site. É possível? Eu acho que vale a pena. Então tá bom. Acho que vale a pena mostrar. Então, nossa alimentação já está acontecendo pelo site do CQH. Claro. Esses indicadores. Desculpa o seu nome? Fabiana. Fabiana, nós fizemos uma relação, houve uma pesquisa bibliográfica de tudo que era possível em indicadores de recursos humanos, né? E o grupo, ele decidiu inicialmente por esses 10, considerando a facilidade de coleta de dados, né, a relevância, a possibilidade de comparação. Mas o nosso, vamos dizer assim, a nossa perspectiva é de atingir o limite dos 30 indicadores, né? Não sei em quanto tempo, mas a ideia é que a gente possa, eventualmente, se eles de alguma forma fizerem sentido para os representantes dos hospitais, a nossa ideia é tentar alçar os 30 indicadores. Porque eu só fico um pouco reticente em relação ao índice de treinamento, é só uma colocação, claro, por não sei favor. se é pertinente. Porque algumas metodologias que fazem avaliação do serviço, igual a acreditação canadense, agora até a ONA, eles desconsideram o índice de treinamento, uma vez que o resultado ele depende de uma série de variáveis e não só do treinamento em si, porque aí vai depender muito de estratégia de ensino utilizado, enfim. E aí eu não sei se de repente seria alguma coisa para se pensar, né? Se é válido, não sei. É que quando nós falamos da relação de índice de treinamento, vem o número de investimento em horas, né? E tem uma relação direta com o que você utilizou de recurso para isso. E as certificadoras, elas talvez pensem na questão da avaliação, não só da reação, mas da aprendizagem, a mudança de comportamento e o resultado que o impacto que isso trouxe no resultado. Eu imagino que talvez não imagine excluir o indicador, mas talvez pensar na descrição desse indicador de uma forma que atenda, né, o que vem sendo apontado. Neste momento, ele está no desenho mais tradicional de hora-homem treinamento, tá? Mas eu acho que vale a dica e a observação para que o grupo pense em alternativas. Tá? Obrigada. Oi. Se é o tempo que a gente demora para repor um colaborador na determinada vaga, ou se é o tempo que o colaborador fica na determinada vaga? Não, aí é o tempo que nós, de recursos humanos, utilizamos para recompor o quadro. Tá? Então, é no momento da saída até a chegada do novo colaborador. Né? E entenda essa chegada como a data de início do exercício naquela atividade. Foram várias discussões acerca deste indicador, né? Porque, na verdade, os RHs, né, principalmente as áreas de recrutamento e seleção, não querem assumir o ônus de um tempo, né, de reposição. E aí houve uma discussão se nós entenderíamos como a data do desligamento, ou a data da autorização da administração para a reposição daquela vaga. Então, tem uma questão aí para ser observada. Oi, desculpa. Nós fizemos um contato. Desculpa, seu nome. Adriana é da? Adriana de Catanduva está fazendo uma pergunta. Se o login e a senha que foi informada já está disponibilizada.
Na semana passada, nós soltamos um e-mail pedindo, porque o nosso compromisso era que a senha fosse disponibilizada no dia 14 de fevereiro. Tá? Nós tivemos no nosso último encontro, no dia 31 de janeiro e o primeiro do ano, uma palestra com a doutora Débora, que fez uma série de recomendações acerca de algumas fórmulas, de alguns conceitos de indicadores. Isso fez com que nós revíssemos alguns dados, e aí nós soltamos uma informação pedindo uma prorrogação de prazo. Então, eu acredito que já na próxima semana, as unidades já possam acessar com login e senha. Tá? Vocês também serão informados como e-mail, que é uma prática do grupo de Unagé. Tá? Oi. Ele fala Novaes porque ele é um velho amigo, que eu tive a grata surpresa de rever. Eu também. No eixo 3, quando você fala do número de acidentes de trabalho e trabalho com afastamento, está se pensando, mas quando o profissional volta readaptado, fica um déficit muito grande no quadro. Eu sou enfermeiro, por isso estou te fazendo essa pergunta. Então, Heron, aqui nesse indicador, nós não pensamos em calcular esse colaborador que tem a sua atividade laborativa comprometida, né? Porque, na verdade, ele não deixa de ser computado como um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, porém, ele não está diretamente ligado, pelo menos ele não desempenha atividade direta à assistência. Então, esse indicador ele não dará conta disso, ele só vai dizer em relação ao acidente e ao período do afastamento decorrência deste acidente. Né? Mas acho que cabe a sua observação, porque isso é isso é um problema para a área de enfermagem nas instituições, quando ele retorna readaptado, quer dizer, você tem não tem a mão de obra, né? Você tem em termos de quantidade, mas não tem a atividade, né? Mas não sei, acho que talvez fica aí uma proposta para o grupo pensar, tá? A Évila, que é da área de saúde ocupacional, talvez possa nos ajudar. Só em relação a isso que ele disse, eu refleti sobre uma outra questão que a gente vinha tratando, sobre a questão da subjetividade, enfim, essa questão de número de acidente de trabalho com afastamento, talvez a gente pudesse pensar na junção disso com outras informações que a gente tem no SINAM, por exemplo, quando é acidente de trabalho com material biológico. Em geral, acidente de material com material biológico não geram um afastamento, mas geram um sofrimento psicológico muito grande. Sim. Principalmente quando é de fonte contaminada, e aí eu falo de um outro lugar que é o Emílio Ribas. Mas, enfim, em geral, o material contaminado gera um processo psicológico de muito sofrimento, o que pode já dar algumas interferências no processo de trabalho. Isso que ele traz de readaptação, talvez com a possibilidade da inserção do afastamento por CID, a gente consiga detectar antes de que isso apareça. Perfeito. E aí sim a gente tem um modulador ou pelo menos um olhar mais detalhado sobre esse número de afastamentos, para que ele não se readapte. Então, que a gente possa resgatar antes que isso efetivamente ocorra. E aí, dentro desse indicador, tem as questões da análise do ambiente de trabalho, e aí sim, realmente ligado ao bem-estar. Esse indicador foi uma das provocações que até o Dr. Hélio, que é o profissional que cuida dessa base de dados daqui do CQH, ele nos provocou. Né? Ele disse, será que não seria interessante nós avaliarmos afastamentos, e aí relacionados aos CIDs, do que propriamente discutir acidente de trabalho com afastamento? Né? Foi uma provocação que ele fez, que nós reputamos, né, de nível pertinente, e que a gente vai levar para a discussão do grupo, porque, de fato, acho que com esta proposta nós atingimos aí essa expectativa que tem em relação aos readaptados. Nós temos uma colega ali que está levantando a mão. Bom dia. Falando ainda do sistema de trabalho, recrutamento e seleção, na logística do serviço público, existe todo um processo, né, para preenchimento dessa vaga e até reaproveitamento que não existe. Eu queria saber como é que o serviço público dentro do CQH vai desenvolver esse item.
Né? Porque o tempo de preenchimento, até que faça um concurso, até que selecione, até que... Entendeu? Seu nome, desculpa. Cirlei. Cirlei, nós fizemos um mapeamento, né, do processo de preenchimento. Né? Eu sou da administração pública há mais de 20 anos. Então, nós fizemos um mapeamento, assim, nós desenhamos o fluxo do processo, desde a origem da vaga até a nomeação com o início de exercício. Esse tempo, ele está, em média, entre 135 a 160 dias. Então, esta é a nossa realidade de reposição, se nós seguirmos todos os protocolos, todos os recursos que estão destinados a isso. Então, este é o tempo possível dentro da administração pública. Claro que todos nós queremos trabalhar isso num tempo menor, mas essa é a referência. Então, isso não seria um impedimento para este preenchimento. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Mas em comparação aos outros, porque nós, o CQH tem os recursos públicos, sim, tem os filantrópicos, sim, tem os particulares. Então, o que eu queria, na realidade, entender é como isso será inserido no contexto todo. Nós seremos comparados a nós mesmos. Tá ok. Né? Tá? Os públicos com os públicos. Senão nós levamos uma enorme desvantagem. Tá? Então, os públicos com os públicos. Alguma outra questão? Não? Tem mais uma aí. Entendi. Tá, não entendi. Tá. O Genival está nos atualizando aqui que se colocar o e-mail, né, se nós abrirmos o e-mail, nós prejudicamos a transmissão, tá? Então eu vou convidá-los a entrar no site, né, do CQH, indicadores, aparece uma tela lá, teste. Aparece uma tela teste, e nessa tela, diga, Miriam. Céu, jura que você vai pedir para que eu leia ali? Eu sou míope. Alguém puder me ajudar, eu agradeço. Entrar no site. CQH, na parte de indicador. A Vanessa, de Santa Casa de Araraquara, ela pergunta o seguinte: referente ao eixo 1.1, número de profissionais, é o indicador de enfermeiro leito, enfermagem leito, para analisar a quantidade suficiente de profissionais? Então, no eixo 1, vamos lá, no 1.1, não se pretende nessa caracterização discutir quantidade de quadro, tá? Vanessa, se essa é a pergunta que você... Se essa é a resposta que você pretende obter. Oi? Então, não é só enfermagem leito, deixa eu ver. Então é 1.4, né? Quando nós falamos a relação de profissional por leito, tá? Na relação de profissional por leito, Vanessa, a ideia é que a gente trabalhe na quantidade total da unidade. Nós não pensamos em dividir em enfermagem, em médicos, até porque isso já consta lá dos indicadores do NAGE de enfermagem, tá? E também não se pretende no 1.1
estabelecer uma relação entre o número que nós temos na força de trabalho ao quadro necessário para essa mesma composição. É isso? Mais alguém? Mais uma pessoa ali. Em RH para mandar para o CQH, a questão médica, o número de profissionais de corpo clínico, tudo, ele não entra na somatória de pessoal leito, relação leito. Neste caso, vai estar entrando para gerar o resultado do 4? Não, nós vamos utilizar o mesmo critério que já está definido para a enfermagem. Tá? Então, o médico, se ele não entra lá, ele também não entrará aqui. Não haverá um desenho diferente. Ah, tá. Obrigada. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, se não temos mais perguntas, reforço aí a nossa agenda. Quem queira participar do NAGE. E agradeço e também disponibilizo o nosso e-mail, que é nage.pessoas@pm.org.br. Caso surjam algumas outras dúvidas e vocês queiram manter contato conosco, agradeço a colaboração das pessoas que fazem parte do núcleo e destaco também a presença da Amanda e da Évila, que são as responsáveis pelos eixos, né? Amanda com capacitação, Évila com saúde do trabalhador. Espero que não tenha cometido a gafe de não ter visto nenhum outro representante, mas elas nos ajudam aí na coordenação desse NAGE. Tá bom, gente? Obrigada, era isso. Obrigado, Cida. Nós estamos pondo bastante ênfase nessa questão do NAGE dos recursos humanos, não que os outros não sejam importantes, mas pela mesma colocação que nós fizemos anteriormente, né? A importância que tem pessoas dentro das organizações e principalmente das organizações de saúde. E só reforçando, se esta referência é válida, 56% do sucesso das organizações seria devido à atitude das pessoas, né? E nós temos visto a dificuldade que nós temos em trabalhar esta questão da atitude das pessoas, né, dentro das nossas organizações. E nós vamos fazer um breve apanhado geral sobre a metodologia do CQH, mas eu gostaria de destacar dois aspectos importantes da metodologia. Um deles é esse mesmo, da gestão de pessoas, né, que ele está ali como um dos elementos do modelo, e outro é a questão da liderança. Eu posso passar aqui já a apresentação? Essa questão essa frase aí do Tolstói, ela tem a ver com a busca da qualidade de um modo geral, né? E talvez ela, de certa forma, condicione um pouco essa questão da atitude das pessoas, né? Você ter humildade para reconhecer que você precisa fazer melhor, você precisa mudar, você precisa buscar novas formas de fazer as coisas, né? A questão de gestão de pessoas, a questão de gestão, de um modo geral, eu diria, tem muito a ver com as relações pessoais também, né? As organizações não são muito diferentes de outros grupos sociais, família, os amigos, né? As relações profissionais, elas têm algumas características específicas, é óbvio. A lógica do trabalho é a lógica da eficiência, da eficácia, da efetividade. A lógica da família é o amor, a cumplicidade, enfim. Mas os seres humanos são, né, tanto na família quanto na organização, não são os mesmos, né? Então, algumas coisas que aparecem nos grupos sociais que não os profissionais,
também vão aparecer nos grupos profissionais, né? E a gente destaca sempre, quando discute a questão de gestão de pessoas, um dos princípios do modelo de gestão, uma das bases, que é a valorização das pessoas. Todo mundo fala nisso, né? Todo mundo diz que é preciso valorizar as pessoas, é preciso valorizar as pessoas. Na nossa organização, a coisa mais importante são as pessoas. Já viram essa frase? A coisa mais importante que tem na nossa organização são as pessoas, né? Essa coisa. Nós valorizamos as pessoas, né? E todo mundo também é unânime em admitir que, na verdade, as organizações não valorizam as pessoas, de um modo geral. Todo mundo diz que precisa valorizar e todo mundo admite. Nós somos contraditórios, né? Nós todos falamos isso, não é? Alguém aqui é contra que precisa valorizar as pessoas na organização? Levante a mão. Não, todo mundo é a favor. Todo mundo acha que as organizações valorizam as pessoas? Não. Quem está dentro dessas organizações são pessoas diferentes? Não, somos nós, né? Nós estamos lá, nós valorizamos e nós não valorizamos. Difícil, né? É um negócio complicado isso, né? Você precisa ter humildade para valorizar as pessoas. Esse é um dos pré-requisitos, talvez, né? Valorizar as pessoas significa reconhecer nelas o potencial que elas têm de contribuir para a organização. Potencial que pode ser maior do que o meu, mesmo que eu seja o chefe da organização. Falei outro dia isso numa aula, eu dou lá na GV, a aluna falou, tá louco, imagina se eu vou reconhecer que o meu subordinado é melhor que eu. Daí ele tira o meu lugar? Né? De jeito nenhum. Alguém aqui é pai ou mãe? Como é que vocês educam os seus filhos? Para eles serem melhores do que vocês ou para eles serem piores do que vocês? O que a gente quer dos filhos? Que eles ultrapassem a gente em tudo. Sejam melhores, mais bonitos, mais inteligentes, mais capazes, mais felizes, se realizem na vida melhor do que nós. Sim ou não? E por que dentro da organização nós não queremos que as pessoas façam mais do que nós? O gestor é em grande parte um educador. Em grande parte ele é um educador. Quanto ganha a organização se as pessoas tiverem a capacidade de manifestar o seu potencial fundamental? Quanto ganha a organização com isso? Pode ser que eu não ganhe, se eu me sentir melindrado porque fulano que trabalha comigo, de repente, me ultrapassa. Quem serão os melhores pais? Aqueles que forem ultrapassados por seus filhos ou aqueles que não forem ultrapassados por seus filhos? Melhores pais serão aqueles que serão ultrapassados por seus filhos. Terão feito a sua tarefa enquanto pais melhor do que aqueles que se sentiram melindrados pela possibilidade. Isso é verdade, existe ciúme entre pais e filhos. Não existe ciúme entre pais e filhos. Às vezes, existem pais que seguram, né? Como seguram nas organizações, para que as pessoas não cresçam. Quanto que se perde nisto? Nas organizações? Quanto que se perde nisso, né? Aí vem as pessoas que falam da liderança participativa. Já ouviram falar da liderança participativa? É preciso, para a participação, é preciso que a gente desça no chão de fábrica e ouça os nossos colaboradores. Já ouviram isso ou não? Desça no chão de fábrica. Desça. No momento que eu digo desça no chão de fábrica, eu já estabeleci uma diferença. Eu estou lá e o chão de fábrica está lá. Sim ou não? Quantas vezes a gente já ouviu essa expressão, né? Não, é preciso que as pessoas participem. Eu desci e ouvi as pessoas. Já ouviram isso? Desci e ouvi. No momento, as pessoas nem se dão conta do que falam. No momento em que eu digo desci e ouvi, eu já criei uma diferença, uma distância. Há uma diferença grande entre... Vocês já viram essa frase? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando?
Essa é uma frase patrimonialista do cartorialismo brasileiro, latino, né? É diferente de quem você pensa que é? Não tem uma diferença? Quem você pensa que é para me falar desse jeito? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando. Quem que você pensa que é? Há uma diferença nessa atitude, certo? Na medida em que eu estimulo esta coisa de você sabe com quem está falando, eu estou distanciando a pessoa. No momento em que eu digo, quem você pensa que é? Eu estou incluindo o cara que se acha que está lá em cima. Quem que você pensa que é para falar desse jeito comigo? Ou não? Uma exclui, uma afasta. E quantas atitudes nossas dentro das organizações não está evada? O cara pode não falar isso. Quem que você pensa que... Com quem se pensa que está falando? Mas ele age como tal. A uma distância. Você sabe com quem você está falando. Ele pode não dizer isso, mas está no seu comportamento, na sua atitude constantemente, que é diferente do reconhecimento de que quem é você para falar desse jeito para mim? Que é uma atitude mais inclusiva. Gestão de pessoas é um negócio difícil. Porque as pessoas são difíceis. Nós somos difíceis, não são as outras pessoas. Alguém aqui não é difícil? Levante a mão. Todos se reconhecem difíceis, né? As pessoas são difíceis. Talvez esse é um primeiro passo, humildade. Um primeiro passo para fazer gestão de pessoas é reconhecer que as pessoas são difíceis e não ficar, de repente, pretendendo coisas que não são possíveis. Pessoas são difíceis, têm problemas, têm diferenças de humor, têm diferentes vontades, têm diferentes interesses. Agora, tem potencial. Cabe ao gestor identificar esse potencial, para que este potencial aflore, para que esse potencial desenvolva o melhor da pessoa dentro da organização. Fácil de falar, extremamente difícil de fazer, né? Mas eu acho que as atitudes dos gestores, as atitudes das lideranças, elas começam a balizar o que seja a cultura organizacional. Uma cultura organizacional balizada por uma atitude desta, você sabe com quem está falando, tudo para baixo vai ser complicado. Se a atitude da liderança vem no sentido de quem você pensa que é para falar comigo deste jeito? Em todos os níveis da organização. É uma cultura organizacional diferente, certo? O que nós estamos tentando fazer aqui é, obviamente, nós não vamos cobrir nesses minutos de conversa todos os itens do modelo de gestão, mas nós estamos destacando basicamente dois aspectos fundamentais, que é a gestão de pessoas e a liderança das organizações. Porque tudo passa pela liderança. As organizações são reflexo da sua liderança. Não adianta querer dizer que não. Se as organizações vão mal, é porque a liderança vai mal. Não tem como esconder isso. Se a organização vai bem, possivelmente a liderança vai bem. E vejam que nós estamos usando constantemente a palavra liderança, no sentido de que liderança é um conceito que deve permear a organização como um todo. Liderança não é um líder carismático, messiânico, salvador da pátria, que resolve tudo, que manda. Líder manda? Chefe manda? Eu coloco sempre essa frase, está inclusive até no próprio livro provocativo. Chefe não manda. Na verdade, as coisas vão ser feitas na medida em que elas afloram dentro da organização. Fulano que pensa que manda, já começa errado. Quantas lideranças assumem papéis dentro das organizações achando que mandam? Achando que quem se sabe com quem está falando. Liderança é um conceito que embasa uma técnica que pode ser desenvolvida dentro das organizações.
e que pode ser praticada por todas as pessoas dentro da organização. Todas as pessoas, em determinado momento, exercitarão papel de liderança. É óbvio que quem está no topo da pirâmide organizacional terá, com mais frequência, o exercício de papéis ligados à liderança. Mas todas as pessoas dentro da organização, se conhecerem a missão da organização, se conhecerem a visão da organização, se conhecerem as políticas básicas da organização, se tiverem autonomia, e isso é extremamente difícil de nós encontrarmos nas nossas organizações, porque as pessoas continuam mantendo o poder para si mesmas. Se elas tiverem autonomia para exercitar a missão da organização, a visão da organização, os valores da organização, as políticas básicas da organização, essas pessoas todas poderão ser grandes contribuintes para a liderança da organização. Vejam o potencial que existe. Organizações que têm 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Vejam o potencial que existe dentro dessas organizações, potencial humano. Na medida em que as organizações consigam liberar este potencial que está ali e aproveitar, obviamente, a organização vai aproveitar desse potencial. Quanto as organizações são repressoras? Já viram um anúncio de emprego? Diz lá, queremos Deus. Não é assim que os anúncios de emprego são desenhados? Queremos fulano que tenha não sei o quê, título, seja experiência, isso, aquilo, né? Ninguém pede coisas poucas, né, num anúncio de vaga. Né? Pede-se, no mínimo, Deus. Nós queremos para esta vaga, de preferência, Deus. Aí, quando o cara entra na organização, o que faz com ele? Seu burro, agora você está aqui dentro. Né? Você pensa que é Deus, mas você não é Deus. Ou não? Não é assim que as organizações fazem. As organizações são repressoras. Elas pedem o máximo, e quando o máximo entra na organização, a organização segura essas pessoas. Aí vocês vão dizer, bom, mas daí, se não segurar, vira a casa da mãe Joana. Né? Não tem nenhuma regra. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da subversão da regra, etc. Pelo contrário, nós falamos que existem regras básicas, conceitos básicos, missão, visão, valores, políticas básicas, etc., que balizam o comportamento das pessoas dentro da organização. Nós não vamos abrir mão disto nunca. As pessoas se comportam nas organizações de maneira diferente do que se comportam em outros grupos sociais, mas tem muitas características iguais, nós dissemos aqui. E tem um potencial fantástico. Centenas, milhares de pessoas dentro das organizações. Quanto vocês acham que o potencial que existe ali é aproveitado pelas organizações? Percentual pequeno. Pequeno. As pessoas são extremas. Claro que tem sempre, né? Tudo é curva de Gauss, tudo é a norma, tá certo? Mas 80%, 90% das pessoas são boas, querem fazer, estão preparadas, né? E nós nos balizamos muito pelos 5% do extremo da curva, 5%, 10% que são os marginais da curva. E nós montamos todas as normas, etc., muito baseado nos 5%, 10% que são os marginais. Quando nós temos 80%, 90% dentro das organizações que são pessoas com um potencial fantástico, preparadas, desenvolvidas, com capacidade de... E as organizações seguram estas pessoas. A começar pelas lideranças, que de repente, como disse essa aluna, está louco, se eu deixar o cara... Se eu disser que o cara é melhor do que eu, ele vai me dar uma facada pelas costas, vai puxar o meu tapete. Ele tem medo. Certo? E as organizações perdem com isso. Perdem. Então, a questão do modelo de gestão, ele coloca claramente 8 elementos. A liderança, o planejamento, a relação com os clientes, a relação com a sociedade, a gestão das informações, a gestão das pessoas, a gestão dos processos e o resultado.
Nós estamos destacando enormemente aqui. Todos os senhores conhecem esse modelo, né? Porque praticam, de certa forma, nos seus hospitais. Porque esse é o modelo que o CQH sugere. Nós trabalhamos cada vez mais com esse conceito de modelo de gestão. Vamos esquecer um pouco o selo, a cenoura, vamos esquecer a certificação, vamos esquecer o momento mágico ali de que, de repente, sou acreditado, credenciado. Isso não quer dizer nada no conceito da continuidade da organização, se ela não tiver um modelo de gestão claro, que ela siga, que ela pratique no dia a dia. E é isso que é importante. Então, o modelo de gestão tem estes 8 elementos, tá certo? Estão nas nossas publicações, estão nas publicações da Fundação Nacional da Qualidade, que vocês podem ter acesso no site da Fundação, gratuitamente, alguns deles podem ser feito download gratuito, as nossas publicações do CQH, todas elas trabalham esse modelo. Nós estamos destacando 2 aspectos dele, a liderança e a gestão das pessoas. E por isso o NAGE da gestão das pessoas é tão importante. Conhecermos melhor isso, explorarmos novas possibilidades. As organizações do século XXI não poderão ter práticas de gestão que foram válidas no século XIX e no século XX. Fácil de falar de novo, eu preciso introjetar isso, eu preciso entender o que isso quer dizer. As organizações do século XXI e daqui para frente são grandes, são complexas, são sofisticadas, estão cheias de especialistas, as pessoas estão muito mais informadas, elas têm muito mais ambição. As organizações precisam dar possibilidade que elas realizem isso. A organização é um ponto de encontro em que as pessoas vão lá para realizar a sua potencialidade. São organizações que não podem mais ser direcionadas hierarquicamente. Nós ainda continuamos pensando nisso, porque nós aprendemos assim. Isso foi bom até o fim do século XX, mas as organizações até o fim do século XX eram diferentes de agora. Não tinha 4 gerações trabalhando dentro delas, como tem hoje. Né? A geração Y, X, etc. 4. Tem pessoas de 20, 25 anos e tem pessoas de 90 anos trabalhando dentro das organizações. Certo? Elas pensam de forma diferente, elas veem o mundo de forma diferente, mas elas podem e devem contribuir para a organização com o mesmo potencial que têm. A organização inteligente saberá como ajeitar essas contribuições. Uma pessoa de 90 anos seguramente pensa diferente de uma pessoa de 20, 25 anos. Mas ela terá contribuição para dar para a organização também. E cada vez isso vai ser mais frequente. Outro dia tinha uma entrevista com um senhor que faz pesquisas genéticas em Harvard. Ele disse que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Está por aí, em algum lugar. Cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e ainda têm potencial para contribuir. Se o cara de 150 anos, seguramente ele vai trabalhar até os 120, certo? Né? Imagina. Então aí você vai ter cara com 20 e cara com 120 dentro da organização. Imagina. Né? As organizações do século XXI são organizações complexas, bem mais complexas do que foram no século XX, no século XIX. Eram mais simples, as relações eram mais simples, as pessoas eram mais simples, menos sofisticadas. Nós somos mais sofisticados hoje do que éramos no século XX, porque temos mais informação, porque nos expomos mais. É só pensar uma série de marcadores disso. Por exemplo, quantas pessoas viajavam para a Europa, para os Estados Unidos em 1950? Quantas pessoas aqui hoje viajaram para a Europa e para os Estados Unidos? Possivelmente todas. E seguramente todas tiveram influência desses ambientes. O que, no ano de 1950, uma parcela muito pequena da população tinha. Isso muda. As pessoas são diferentes, elas não podem mais viver em organizações que são repressoras. Nossas organizações são repressoras. Eu não tenho a fórmula mágica, não tenho a solução, eu estou trazendo o problema para a reflexão, porque se eu tivesse, possivelmente eu não estaria aqui. Né? Mas nós temos que refletir sobre esses temas, porque da reflexão de todos nós virão as soluções, os encaminhamentos para estes desafios do século XXI. Mas para mim algumas coisas estão claras. A liderança baseada no salvador da pátria, no messiânico, naquele que manipula, naquele que seduz, naquele que sabe, naquele que conduz.
Isso tudo, para mim, é passado. As organizações exigem hoje um tipo de liderança diferente. Não é a liderança participativa do que eu desço no chão de fábrica para ouvir os meus colaboradores. Mas é uma liderança participativa que reconhece os 80% da curva que está dentro da organização, que tem um potencial fantástico para contribuir. Como que vai fazer essa contribuição? Criando condições. Mas começa na liderança, admitindo, tendo humildade suficiente para admitir que nós não sabemos tudo, que nós não conseguimos tudo, que nós não podemos tudo. Pensem bem, esse cara que é o líder messiânico, carismático, salvador da pátria, o que sabe tudo, se ele tem esta capacidade de conduzir, já ouviram falar isso? O líder é aquele que conduz as pessoas, já ouviram falar? O líder é aquele que consegue que as pessoas façam o que ele quer. Já ouviram isso? Esse é o bom líder. Já ouviram ou não? Ora, se o cara consegue que os outros façam o que ele quer, ele vai conseguir que os caras façam o que ele quer. Que nem sempre é o que a organização precisa ou quer. E o componente de vaidade deste indivíduo que consegue que as pessoas façam é muito grande. Eu também gostaria de dizer para todos vocês, se joguem aqui da coisa. Né? Não me daria um prazer imenso ver esta multidão toda se jogar do 9º andar? Não? Nero pensava assim, né? Vou pôr fogo aqui na minha Roma e que se queimem todos. Certo? Aquilo possivelmente lhe dava um prazer imenso, ele ficava tocando a lira dele. Estou exagerando e sendo caricato aqui nas minhas colocações, mas no fundo é isso. Se fulano tem esta capacidade de seduzir, de manipular, de fazer com que as pessoas façam o que ele quer, ele vai fazer com que as pessoas façam o que ele quer. E isso lhe satisfará a vaidade enormemente. E ele estará sempre no altar e poderá sempre dizer, você sabe com quem está falando? E ele jamais dirá o contrário, certo? Quem você pensa que é? Ou ele jamais admitirá que alguém lhe diga isso. Quem você pensa que é para me mandar me jogar aqui do 9º andar? As organizações do século XXI precisam de um novo tipo de liderança. Nós entendemos que o nosso modelo de gestão, e quando eu digo nosso é no sentido de que nós difundimos, nós do CQH difundimos e estimulamos as pessoas a praticarem, é porque nós entendemos que as organizações são passíveis de serem trabalhadas com técnica, com ferramentas. Liderança não é a unção dos deuses para que aquele ser especial seja o líder da organização. Liderança é uma técnica que se aprende, que se desenvolve. Qualquer pessoa pode exercer papel de liderança nas organizações modernas. Desde que a organização tenha um modelo de gestão, esse modelo seja praticado, todo mundo conheça, seja disseminado, haja uma transparência dentro da organização, se conheça a missão, a visão, os valores, as políticas básicas, as pessoas tenham autonomia. Por isso que nós batemos muito nessa questão do modelo de gestão. As organizações precisam ter um modelo de gestão claro, é uma ferramenta de trabalho que ela pode ser treinada, ela pode ser praticada por todos. Esta é a importância disso. Claro, nos hospitais, nós precisamos de um modelo de gestão claro e de um modelo assistencial claro. Na maioria dos hospitais, possivelmente, o modelo assistencial fica mais claro para todos nós profissionais da área da saúde. Nós entendemos melhor quando a gente fala disso. Mas o modelo de gestão é um negócio ainda meio flu, meio etéreo. A gente não consegue entender muito bem como conformar isso dentro da organização. Por isso a sugestão nossa, usem um modelo de gestão. No caso, nós sugerimos. Pode usar qualquer outro, mas nós achamos que esse é compreensível, é sistêmico, é integrado, é coerente, ele tem coerência em si mesmo. Porque ele trabalha todos os elementos da gestão. Nós chamamos de modelo, na verdade a palavra é ruim. Deveríamos chamar de sistema de gestão, forma de fazer gestão, sei lá. Mas todo gestor na organização do século XXI tem que se preocupar com a liderança, tem que se preocupar com o planejamento, tem que se preocupar com a relação da organização com os seus clientes, tem que se preocupar com a relação da organização com a sociedade na qual ele está inserido, tem que se preocupar com a gestão das informações,
tem que se preocupar com a gestão das pessoas, tem que se preocupar com a gestão dos processos e, obviamente, tem que se preocupar com os resultados da organização. Não existe nada na organização como nós a entendemos hoje, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, onde seja, pequena, média ou grande, pública ou privada, que não dependa destes 8 elementos, do ponto de vista de gestão. Fazer gestão é ter preocupação com a liderança, com o planejamento, com os clientes, com a sociedade, com a informação, com as pessoas, com os processos e com os resultados da organização. O que nós sugerimos aqui é, veja isso tudo de uma maneira sistêmica, integrada, coerente. Leve para dentro da sua organização, pratique isso, exercite esta técnica e deixe de falar em coisas etéreas, que a liderança é algo que ou fulano nasce com ela ou não é ungido por Deus. Né? Isso é uma consequência da noção de rei, de monarquia. Né? Os reis não eram assim, os reis eram ungidos por Deus. Essa noção continua ainda. Certo? O rei, né, era ungido por Deus, por isso que ele era diferenciado. Certo? Eles passaram isso, né? A liderança assimilou essa noção. Não existe isso. A organização do século XXI é muito mais sofisticada do que uma organização que aceita essa unção divina para que algumas pessoas possam conduzir as demais. Que conduz as demais dentro da organização é um modelo de gestão sistêmico, coerente, integrado, praticado por todos, entendido por todos. Mas isso pressupõe humildade de todos. Eu tinha vários outros slides que eu ia trazer, fiquei só com o Tolstói. Mas, na verdade, a maioria dos slides, possivelmente, vocês já conhecem, porque nós já discutimos isso em vários momentos. Mas eu quis deixar a importância dessa questão da humildade. Aí você diz, não, mas todo mundo hoje fala, seja assertivo, seja mais você. Não viram isso? Seja mais você. Os caras falam, esses treinamentos todos não são feitos nesse sentido. Motivar significa, né, para que você seja motivação. Né? Outro dia ainda, conversando sobre isso numa das minhas aulas, uma das alunas confirmou, né? Ainda existem organizações que fazem fins de semana para motivar as pessoas. Já viram isso? Não. Vai lá, sexta-feira todo mundo está desmotivado, aí vai lá, um hotel fazenda, fica sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira todo mundo volta motivadíssimo. Né? E na cabeça da pessoa de motivação. E ela confirmou, ela vai no hotel fazenda em que os caras vão e fazem isso. Ela disse, primeiro, 2 coisas. Tem que se jogar no lago gelado nu, de noite, para demonstrar que você está comprometido com a organização. E pior que isso, no fim, no domingo à noite, para mostrar que você está absolutamente comprometido com a organização, motivado, as pessoas têm que caminhar na brasa da fogueira que eles fizeram com pés descalços. E tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Ainda hoje, estão fazendo aqui em São Paulo. Amanhã, hoje é sexta, talvez hoje à noite deve ter um grupo indo para algum hotel fazenda e domingo vai estar andando sobre brasa, porque está... Isso não tem nada a ver com organização, com gestão. Isso tem a ver com, sei lá, mas não tem a ver com gestão. Gestão é uma técnica que se aprende, se exercita, e todos podem fazer isso. E os 80%, 90% da curva normal de Gauss, se tiverem condições, vão fazer isso. Esqueçam dos 5% marginais que estão num lado da curva. E também esqueça dos outros 5% gênios, né? Porque esses também não contribuem para a organização, a não ser que seja uma organização criativa, etc. Os gênios não são bons para a organização. Se afastem do gênio. Gênio é perigoso. Né? Gênio tem que ir para onde ele vai criar, vai fazer pesquisa, vai fazer desenvolvimento, etc. Mas um hospital não precisa de gente. O hospital precisa da estabilidade, da continuidade, que mantenha ali o doente seguro, o doente confiando na organização. A organização não precisa de gênios. E pior que os gênios são aqueles que se acham gênios. Conhecem algum deles? Este é um desastre. E no hospital, então, ele faz
avassalador, destrói os que se creem gênios, né? As organizações não precisam de gênios, as organizações precisam da mediana, dos 90% a 80% de pessoas, principalmente as organizações hospitalares, precisam da estabilidade, da continuidade. Não precisa de gênio que venha com grandes... Óbvio que as organizações precisam crescer, se desenvolver, e de vez em quando ideias novas, inovadoras são importantes. Mas os gênios, e pior que os gênios, aqueles que se acham gênios, esses são terríveis para as organizações. 1000 vezes quem tem humildade para saber que precisa melhorar, que precisa mudar, né, fazer as coisas. Como eu disse, eu tinha uma série de outros slides que nós íamos passar aí, mas eu achei que a gente... O Jorge Gerdau Johan Petri, que é um grande empresário brasileiro, que transformou uma fabriquinha de pregos de fundo de quintal numa grande multinacional brasileira, e, portanto, você tem que ouvir esse cara, que você gosta ou não, mas, enfim, um cara que realizou muito. Perguntado uma vez sobre qual era o pulo do gato, né? Porque você, quando conversa com um cara desse, quer saber o que se fez para levar uma... E uma das coisas que ele falou foi isso, humildade. Humildade para reconhecer que se pode melhorar, que deve melhorar. Eu não pensava ouvir isso da boca do Gerdau Johan Petri, né? Mas ele falou, humildade. É importante ter humildade para melhorar sempre, para estar constantemente buscando novas formas de fazer. Porque se você acha que você já está bom, aí você começou a deixar de ser bom, né? Porque os outros estão passando de você, sim. Né? Humildade é importante, não é... Você sabe com quem está falando. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? É uma diferença nessas duas frases. Né? Uma é excludente, outra é inclusiva. Ela inclui, né? Ela chama o cara. Não, eu quero dialogar com você, eu quero conversar com você, de igual para igual. Quem que você pensa que é para falar comigo desse jeito? Você pensa que você está ungido por Deus? Você pensa que você sabe tudo? Quem sabe tudo? Nesse mundo aí que está cheio de informação hoje na internet, quem sabe? Ninguém sabe mais do que o outro. Ninguém sabe mais do que o outro. Todo mundo tem acesso à informação. Dizia-se no passado, né? Informação é poder dentro das organizações. Hoje acho que essa afirmação está meio complicada, porque todo mundo tem acesso à informação. É saber trabalhar com a informação, mas é saber trabalhar com atitudes dentro das organizações. Esse é o grande desafio do gestor. Esse é o grande desafio. A gestão das pessoas, negligenciada, né? Tudo bem, o pessoal já começou a levantar, embora é um bom sinal para que é a hora de parar. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Alguma contribuição? Faz sentido isso ou não? Nós estamos falando bobagem, como disse a minha aluna lá. Falou, você está louco? Pensa que eu vou reconhecer nas pessoas que elas são melhores do que eu? Imagina. A Cida trabalha comigo lá na coordenadoria regional, coordenadoria de recursos humanos. Ela é muito melhor do que eu em várias coisas. Em várias coisas. Pode ser que eu seja melhor do que ela em algumas outras coisas. Nós juntos vamos fazer um bom par. Se eu achar que ela não é melhor do que eu, sempre vou segurar, certo? Não. Ela tem muito mais capacidade em várias áreas do que eu. Tem que contribuir com a capacidade que ela tem. Quem sou eu para dizer não? Eu espero que eu também tenha algumas coisas para contribuir para a organização na qual nós estamos. Certo? Mas oxalá ela, amanhã ou depois, esteja no cargo que eu estou. Por que não? Vou aplaudi-la de pé. Se for preciso indicá-la, eu vou indicá-la. Porque ela é boa o suficiente para ser para o cargo que eu ocupo hoje. Eu perco com isso. Qual é o bom professor? É aquele que os seus alunos o ultrapassam, sabem mais do que ele amanhã. Qual é o bom pai? É aquele que os alunos ultrapassam, que os filhos ultrapassam. Qual é o bom gestor? É aquele que as pessoas que trabalham com ele o ultrapassam. 80% das pessoas são boas dentro das organizações. 80% tem um potencial fantástico e nós não permitimos que ele se manifeste. Se ninguém tiver nada, então, para colocar, eu agradeço.
Nossa próxima assembleia será daqui 3 meses. Enquanto isso, acontecerão vários na GES. Acontecerá o nosso evento lá na Feira Hospitalar, que já não é mais um evento do CQH, como foi nos anos anteriores, mas nós teremos participação nisso. É dia 24 e 25 de maio, são os 2 últimos dias da feira. Será basicamente a discussão neste evento será em torno da qualidade, segurança nos hospitais. Espero que vocês participem dos NAGES, contribuam. Volto a insistir, nós estamos com esse projeto com os hospitais do Ministério da Saúde da Guatemala, eles estarão enviando equipes para cá, se alguém tiver interesse em participar disso, em contribuir com isso, possivelmente nós vamos pedir que alguns dos hospitais participantes sejam visitados por esse pessoal. Então, se alguém tiver alguma contribuição a dar, por favor, se manifeste, né? Se ninguém tiver nada para falar, eu agradeço a presença de todos, principalmente aqueles que vieram de fora. Agradeço a participação do pessoal que está à distância, nesses 45 pontos, né, que foram 45 pontos, eventualmente são 45 pessoas, porque as pessoas têm acesso pelo seu computador, né? Participem sempre, não se afastem de nós, sintonizem conosco nos NAGES também, né? Nós não fizemos aquela chamada tradicional aqui onde vêm as pessoas, mas eu tenho certeza que o estado de São Paulo todo está representado aqui. Não sei se tem alguém de algum outro estado aqui. Alguém de fora? Não tem ninguém de outro estado. Nos pontos lá tinha alguém de outro estado, vocês sabem? Não? Não tem ninguém ou não sabe? Isso assim pode ser não sei, pode ser não tem ninguém. Sejam bem-vindos, os 45. Nós não temos as organizações, nós temos só os nomes deles, mas sejam bem-vindos. Participem sempre. E, como eu disse, este material todo, a partir de agora, estará sempre disponível também no site do CQH e no site da APM. Então, enquanto a gente conseguir fazer... No último, na GE, nós tivemos alguns problemas, acho que não vai dar para colocar no site, porque a imagem... que teve algumas distorções. Mas, de modo geral, nós vamos estar colocando sempre e esperamos em breve a gente conseguir fazer isso de maneira interativa, que depende muito mais dos pontos do que de nós, propriamente dito. São os pontos que tem que ter lá o equipamento e a tecnologia para fazer a interação. Muito obrigado, então, pela participação de todos e até a próxima daqui 3 meses. Tá certo? Obrigado.